Recepcionista humilha ex-motorista de Lula, e o que acontece depois deixa todos sem palavras. O dia estava movimentado no hotel mais luxuoso de Goiás, repleto de hóspedes ilustres e funcionários atarefados. No meio dessa sofisticação, Sebastião, um senhor de aparência simples, cruzou as portas de vidro segurando um chapéu surrado e vestindo roupas gastas. Ele havia sido chamado ao hotel pelo presidente Lula, que planejava uma surpresa para ele. Ao se aproximar da recepção, Sebastião tentou explicar que estava ali a convite do presidente, mas foi recebido com desdém pela recepcionista, que imediatamente duvidou de sua história e o tratou com desprezo. A atendente, uma jovem de 20 e poucos anos, olhou para Sebastião de cima a baixo, mal disfarçando seu desgosto pela presença do homem simples naquele ambiente refinado. Sebastião, acostumado com o respeito e a discrição, sentiu-se profundamente desconfortável. Mesmo assim, manteve sua postura digna e tentou mais uma vez explicar sua situação. A recepcionista, no entanto, não estava disposta a ouvir. Com um sorriso irônico, ela interrompeu Sebastião e disse em voz alta, chamando a atenção de outros hóspedes: "Senhor, acho que o senhor deve ter se enganado de endereço. Este é um hotel 5 estrelas, não uma pousada de beira de estrada." As palavras cortantes da recepcionista ecoaram pelo saguão, fazendo com que vários olhares curiosos e julgadores se voltassem para Sebastião. O ex-motorista, sentindo o peso daqueles olhares, baixou a cabeça, mas não se deixou abater. Ele sabia quem era e por que estava ali. Com calma, tentou mais uma vez. "Moça, eu entendo sua preocupação, mas realmente fui convidado pelo presidente Lula. Se puder apenas verificar." Antes que pudesse terminar, a recepcionista o cortou novamente, dessa vez com uma risada debochada. "O presidente Lula, convidando o senhor? Desculpe, mas isso é simplesmente impossível." A situação estava ficando cada vez mais constrangedora, e Sebastião começava a se sentir verdadeiramente humilhado. A recepcionista, encorajada pela atenção que estava recebendo, decidiu tornar a situação ainda mais constrangedora para Sebastião. Com um tom de voz alto e teatral, ela se dirigiu aos outros funcionários e hóspedes presentes. "Vejam só, pessoal, temos aqui um convidado especial do presidente Lula." O sarcasmo em sua voz era palpável, provocando risos abafados de alguns dos presentes. Sebastião, constrangido, tentou mais uma vez explicar sua situação, mas suas palavras foram abafadas pelos comentários maldosos que começaram a circular. Um grupo de executivos bem vestidos que passava pelo saguão parou para observar a cena, trocando olhares de desaprovação entre si. A recepcionista, sentindo-se cada vez mais poderosa, continuou seu show de humilhação. "Talvez o senhor pudesse nos mostrar o convite oficial do presidente? Ou quem sabe o número da suíte presidencial?" Sua voz transbordava sarcasmo. Sebastião, com as mãos trêmulas, tentou alcançar seu celular no bolso na esperança de encontrar alguma mensagem que pudesse comprovar sua história. Mas antes que pudesse fazer isso, a recepcionista fez um gesto dramático e anunciou: "Senhoras e senhores, parece que temos um intruso tentando se passar por alguém importante." As risadas e os cochichos aumentaram, ecoando pelo saguão luxuoso. Sebastião sentiu o peso de cada olhar, de cada risada. Ele, que já havia enfrentado tantas dificuldades na vida, nunca se sentira tão pequeno e insignificante como naquele momento. A humilhação pública estava atingindo seu ápice, e o ex-motorista de Lula não sabia mais o que fazer ou dizer para provar sua identidade e o motivo de sua presença ali. Enquanto a cena de humilhação se desenrolava no saguão, um segurança do hotel, que observava tudo de longe, começou a sentir que algo não estava certo. Havia algo na postura digna de Sebastião, mesmo diante de tanta humilhação, que o fez questionar se aquela história poderia ser verdadeira. Decidindo agir, o segurança se aproximou discretamente do balcão da recepção e, sem chamar a atenção da recepcionista que continuava com seu show de escárnio, pegou o telefone interno. Com um gesto rápido, discou o número da suíte presidencial. Seu coração batia acelerado enquanto aguardava a resposta. Após 2 toques, uma voz familiar atendeu do outro lado da linha. O segurança, tentando manter a calma, falou em voz baixa: "Senhor presidente, peço desculpas pelo incômodo, mas há uma situação aqui embaixo que preciso confirmar."
Temos um homem chamado Sebastião que afirma ter sido convidado pelo senhor. Antes que pudesse concluir sua frase, a voz do outro lado da linha o interrompeu com um tom de indignação evidente. O quê? Sebastião já chegou? E por que você está me ligando ao invés de trazê-lo imediatamente para cima? O segurança sentiu um frio na espinha ao perceber a gravidade da situação. Tentando se recompor, ele explicou brevemente o que estava acontecendo no saguão. A reação do presidente foi imediata e enérgica. Isso é um absurdo. Eu estou descendo agora mesmo. O clique do telefone sendo desligado ecoou nos ouvidos do segurança, que agora percebia a dimensão do erro que estava acontecendo. Ele se virou rapidamente observando o saguão onde a cena continuava a se desenrolar. A recepcionista, alheia ao que acabara de acontecer, continuava seu discurso depreciativo, enquanto Sebastião permanecia em silêncio, com os olhos baixos, suportando a humilhação com uma dignidade surpreendente. O segurança sabia que em poucos momentos tudo mudaria drasticamente. O elevador já estava descendo, trazendo consigo não apenas o presidente, mas uma lição que ninguém naquele hotel esqueceria tão cedo. O som suave do elevador chegando ao térreo mal pôde ser ouvido em meio ao burburinho do saguão. As portas se abriram e uma figura imponente emergiu, caminhando a passos largos e decididos. Era o presidente Lula, com uma expressão séria e determinada no rosto. O burburinho cessou instantaneamente, dando lugar a um silêncio atônito. Todos os olhares se voltaram para o presidente, que avançava sem hesitar em direção a Sebastião. A recepcionista, que segundos antes falava com tanta arrogância, ficou pálida e boquiaberta, incapaz de pronunciar uma única palavra. Lula chegou até Sebastião e, sem se importar com os olhares perplexos ao redor, abraçou-o calorosamente. "Meu amigo!" exclamou o presidente com genuína alegria na voz. "Que bom que você chegou. Eu estava ansioso esperando por você." O contraste entre a cena atual e o tratamento que Sebastião recebera minutos antes era gritante. Os hóspedes e funcionários que antes riam e zombavam agora pareciam petrificados, alguns com expressões de vergonha, outros de choque. Lula se afastou um pouco, mantendo as mãos nos ombros de Sebastião, e olhou ao redor, seu semblante mudando para uma expressão de desapontamento. "O que aconteceu aqui?" perguntou, seu tom de voz carregado de uma autoridade que fez todos se encolherem. A recepcionista, tremendo visivelmente, tentou balbuciar uma explicação, mas as palavras pareciam fugir-lhe. Lula ergueu a mão, silenciando-a, e voltou-se novamente para Sebastião. "Meu amigo, me desculpe por isso. Você não merecia passar por tal situação." Então, dirigindo-se a todos no saguão, o presidente falou com voz firme. "Este homem, que alguns de vocês trataram com tanto desprezo, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, quando muitos viraram as costas. Sebastião representa o Brasil que eu conheço e amo. Um Brasil de gente simples, honesta e trabalhadora." As palavras do presidente ecoaram pelo saguão, carregadas de emoção e verdade, fazendo com que muitos baixassem a cabeça, envergonhados. O silêncio que se seguiu às palavras do presidente era palpável. Lula, ainda com o braço ao redor dos ombros de Sebastião, olhou diretamente para a recepcionista, que agora tremia visivelmente. "Você", disse ele com voz firme, mas sem agressividade. "Aprenda que o valor de uma pessoa não está nas roupas que veste ou no dinheiro que possui. Está no caráter." A jovem, com lágrimas nos olhos, balbuciou um pedido de desculpas. Lula assentiu, mas continuou. "Não é a mim que você deve se desculpar, mas a Sebastião e a cada pessoa que você já julgou injustamente." Virando-se para os demais presentes, o presidente elevou a voz. "Isso serve para todos aqui. Vivemos em um país onde a desigualdade ainda é uma ferida aberta, mas isso não nos dá o direito de tratar ninguém com menos dignidade." Muitos dos hóspedes e funcionários baixaram a cabeça, visivelmente constrangidos. Lula prosseguiu. "Sebastião me ensinou mais sobre integridade e lealdade do que muitos daqueles que vestem ternos caros e frequentam altos círculos do poder. Ele esteve ao meu lado quando eu era apenas um sindicalista e continuou lá quando me tornei presidente." Neste momento, Sebastião, emocionado, tentou falar algo, mas Lula o interrompeu gentilmente. "Não, meu amigo. Hoje é minha vez de falar por você." Voltando-se novamente para a audiência atônita, o presidente concluiu. "Que esta situação sirva de lição.
Neste hotel, nesta cidade, neste país, todos merecem respeito, independentemente de sua aparência ou posição social. O gerente do hotel, que havia chegado apressadamente ao ouvir sobre o tumulto, aproximou-se com uma expressão de profundo arrependimento. Senhor presidente, em nome de todo o hotel, peço as mais sinceras desculpas. Isso não reflete nossos valores e tomaremos medidas para que nunca mais se repita. Lula acenou com a cabeça, reconhecendo as palavras do gerente, mas seu foco permaneceu em Sebastião. Vamos, meu amigo. Temos muito o que conversar. E você merece descansar depois dessa recepção lamentável. E assim, sob os olhares de uma multidão silenciosa e reflexiva, Lula e Sebastião se dirigiram aos elevadores, deixando para trás um saguão repleto de pessoas profundamente impactadas pela lição de humildade e respeito que acabavam de presenciar. Após o incidente no saguão, Lula conduziu Sebastião ao restaurante mais elegante do hotel. O maître, já informado da situação, os recebeu com extrema cordialidade, conduzindo-os à melhor mesa do estabelecimento. Os outros clientes, muitos deles figuras proeminentes da política e dos negócios, observavam a cena com uma mistura de curiosidade e respeito. Lula, percebendo o desconforto inicial de Sebastião, sorriu e disse em voz baixa: "Fique tranquilo, meu amigo. Você merece estar aqui tanto quanto qualquer um." O garçom se aproximou, entregando os menus com deferência. Sebastião, pouco familiarizado com pratos sofisticados, hesitou. Lula, notando isso, fez os pedidos para ambos, escolhendo pratos que sabia que seu amigo apreciaria. Enquanto aguardavam, o presidente começou a relembrar histórias dos tempos em que Sebastião era seu motorista. Lembra daquela vez em São Bernardo quando o carro quebrou no meio de uma tempestade? Sebastião riu, relaxando visivelmente. Como poderia esquecer? Passamos a noite empurrando o carro na lama. As histórias fluíam, e aos poucos os outros clientes do restaurante começaram a prestar atenção, fascinados pela camaradagem genuína entre os dois homens. Em determinado momento, Lula ergueu-se de sua cadeira, pegando todos de surpresa. "Meus amigos", disse ele, dirigindo-se a todos no restaurante, "gostaria de fazer um brinde." O silêncio tomou conta do ambiente. Um brinde a Sebastião, um homem que me ensinou o verdadeiro significado de lealdade e amizade. Os olhos de Sebastião se encheram de lágrimas enquanto Lula continuava. "Este homem esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, quando muitos me abandonaram. Ele representa o melhor do nosso Brasil." Os presentes, tocados pela sinceridade das palavras do presidente, ergueram suas taças em um gesto de respeito. O jantar prosseguiu em um ambiente de camaradagem e reflexão. Sebastião, inicialmente tímido, começou a se abrir, compartilhando suas próprias histórias e perspectivas. Os outros clientes, incluindo políticos e empresários influentes, se aproximaram ao longo da noite, muitos pedindo para trocar algumas palavras com o ex-motorista, agora visto sob uma nova luz. Ao final da refeição, Lula olhou para seu amigo com orgulho. "Viu, Sebastião? Você conquistou a todos com sua simplicidade e sabedoria." O ex-motorista, emocionado, apenas assentiu, grato por esta noite inesquecível que transformara uma experiência de humilhação em um momento de triunfo e reconhecimento. O ambiente no restaurante havia se transformado completamente. O que começara como um jantar entre dois velhos amigos tinha se tornado um evento emocionante e inspirador para todos os presentes. Lula, percebendo o impacto que a presença de Sebastião estava causando, decidiu aproveitar o momento para uma lição ainda maior. Levantou-se novamente, dessa vez com um brilho determinado nos olhos. "Meus amigos", começou ele, sua voz carregada de emoção, "o que vemos aqui hoje é mais do que uma reunião casual. É um lembrete do que realmente importa em nossa sociedade." O silêncio era absoluto, todos os olhos fixos no presidente e em Sebastião. Lula continuou: "Muitos de vocês aqui são líderes, empresários, pessoas de grande influência. Mas peço que olhem para Sebastião e vejam o verdadeiro coração do Brasil." Sebastião, visivelmente emocionado, tentava conter as lágrimas enquanto Lula prosseguia. "Este homem, com suas mãos calejadas e seu coração generoso, representa milhões de brasileiros que trabalham duro todos os dias, sem reconhecimento, sem glamour, mas com uma dignidade inabalável.
As palavras do presidente reverberavam pelo salão, tocando profundamente os presentes. Muitos começaram a enxugar discretamente as lágrimas que se formavam em seus olhos. Um empresário conhecido, visivelmente comovido, levantou-se e disse: Presidente, suas palavras e a presença do Sr. Sebastião nos fazem refletir. Como podemos fazer mais por pessoas como ele? Essa pergunta abriu as comportas para uma onda de emoção. Outros se levantaram, compartilhando histórias de pessoas simples que haviam impactado suas vidas, reconhecendo a necessidade de valorizar mais aqueles que muitas vezes são invisíveis na sociedade. Uma senhora elegante com lágrimas nos olhos aproximou-se de Sebastião e segurou suas mãos. Obrigada por nos lembrar do que realmente importa, disse ela, sua voz embargada pela emoção. O ex-motorista, overwhelmed pela situação, apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. A comoção atingiu seu ápice quando um jovem executivo, conhecido por sua postura geralmente fria e calculista, levantou-se e declarou: Isso mudou minha perspectiva. A partir de hoje, nossa empresa vai criar um programa para valorizar e promover funcionários como Sebastião. Aplausos ecoaram pelo restaurante. Lula, observando tudo com um misto de orgulho e emoção, concluiu: Este é o Brasil que sonhamos. Um país onde cada cidadão é valorizado, independentemente de sua origem ou posição. Que esta noite seja um ponto de virada para todos nós. As palavras finais do presidente foram recebidas com uma ovação de pé, enquanto Sebastião, o homem simples que havia chegado horas antes enfrentando humilhação, agora estava no centro de uma transformação que ninguém poderia ter previsto. Na manhã seguinte, o hotel fervilhava com os acontecimentos da noite anterior. A história de Sebastião e a intervenção de Lula haviam se espalhado rapidamente, tocando a todos de maneira profunda. A recepcionista que havia humilhado Sebastião não conseguira dormir, consumida pela vergonha e pelo arrependimento. Com o coração pesado, ela decidiu enfrentar as consequências de suas ações. Tremendo, aproximou-se do lobby, onde Sebastião conversava tranquilamente com alguns hóspedes. Respirando fundo, ela reuniu coragem e se dirigiu a ele. Senhor Sebastião, eu preciso falar com o senhor. Sua voz estava embargada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sebastião, com a mesma dignidade que demonstrara no dia anterior, virou-se para ela com um olhar sereno. A recepcionista, lutando contra as lágrimas, continuou: Eu quero pedir perdão pelo meu comportamento horrível. Não há desculpas para o que fiz. Ela pausou, engolindo em seco. Passei a noite refletindo sobre minhas ações e percebi o quanto fui preconceituosa e cruel. O senhor não merecia aquele tratamento. Ninguém merece. Sebastião ouviu atentamente, seu rosto não demonstrando raiva ou ressentimento. A jovem prosseguiu: Suas ações e as palavras do presidente me fizeram ver o quanto eu estava errada. Eu gostaria de aprender com o senhor, se me permitir. Neste momento, lágrimas escorriam livremente pelo rosto da recepcionista. Sebastião, comovido pela sinceridade do pedido de desculpas, deu um passo à frente e, para surpresa de todos, abraçou a jovem. Minha filha, disse ele com voz suave, todos nós cometemos erros. O importante é reconhecê-los e aprender com eles. Afastando-se gentilmente, ele olhou nos olhos da recepcionista e sorriu. Você já deu o primeiro passo ao vir aqui. Isso mostra coragem e caráter. A cena atraiu a atenção de todos no lobby, incluindo Lula, que observava de longe. O presidente aproximou-se, colocando uma mão no ombro de Sebastião. Viu só? Disse ele, dirigindo-se à recepcionista, mas falando alto o suficiente para que todos ouvissem. É isso que faz de Sebastião um homem extraordinário. Sua capacidade de perdoar e ver o melhor nas pessoas. A recepcionista, ainda emocionada, assentiu vigorosamente. Eu prometo que vou me esforçar para ser uma pessoa melhor, disse ela. Esta lição vai ficar comigo para sempre. Lula sorriu, satisfeito. É assim que construímos um país melhor. Uma pessoa de cada vez. Um ato de compaixão de cada vez. Nos dias que se seguiram, a história de Sebastião e os eventos no hotel se espalharam rapidamente, ultrapassando as fronteiras de Goiás e ganhando repercussão nacional. Jornais, programas de televisão e redes sociais não falavam de outra coisa. O que começara como um incidente de discriminação havia se transformado em uma poderosa lição sobre respeito,
humildade e o verdadeiro valor das pessoas. Na última manhã de sua estadia, Lula e Sebastião tomavam café juntos na varanda da suíte presidencial, refletindo sobre os acontecimentos dos últimos dias. "Sabe, Sebastião", começou Lula, olhando para o horizonte, "o que aconteceu aqui vai muito além de nós dois." Sebastião assentiu silenciosamente, aguardando que o amigo continuasse. "Vejo agora que esta experiência tocou as pessoas de uma forma que nem eu poderia imaginar. Recebi mensagens de todo o país, de pessoas que se sentiram inspiradas a fazer mudanças em suas vidas e comunidades." O ex-motorista sorriu timidamente. "Nunca pensei que minha simples presença pudesse causar tanto impacto, presidente." Lula riu suavemente. "E é exatamente por isso que causa. Sua autenticidade, Sebastião, é sua maior força." Neste momento, o gerente do hotel se aproximou, pedindo licença para interromper. "Senhores, perdoem-me, mas há algo que preciso compartilhar." Ele parecia emocionado. "Inspirados pelos eventos dos últimos dias, nossa rede de hotéis decidiu implementar um novo programa de treinamento focado em empatia e respeito à diversidade para todos os funcionários. Além disso, estamos criando um fundo de bolsas de estudo para filhos de nossos colaboradores de baixa renda." Lula e Sebastião trocaram olhares de surpresa e satisfação. O gerente continuou: "E tudo isso levará ao nome de Programa Sebastião. Se o senhor permitir, claro." Sebastião, visivelmente emocionado, apenas conseguiu assentir em concordância. Após o gerente se retirar, Lula se voltou para seu amigo. "Viu só, Sebastião? Seu legado vai muito além de nossa amizade. Você está ajudando a construir um Brasil mais justo e compassivo." Sebastião, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Presidente, sempre acreditei que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Nunca imaginei que seria dessa forma, mas estou grato por ter sido um instrumento de mudança." Lula levantou-se colocando a mão no ombro do amigo. "Meu caro Sebastião, você não foi apenas um instrumento, você foi o catalisador. Sua dignidade diante da adversidade, sua humildade e sua capacidade de perdoar são lições que este país precisa desesperadamente." Enquanto se preparavam para deixar o hotel, ambos sabiam que o que acontecera ali nos últimos dias era apenas o começo. A história de Sebastião, o ex-motorista que ensinou uma lição de humanidade a todo um país, continuaria a inspirar e transformar vidas muito além daquele momento.